E se eu dissesse a você que aquele seu iogurte saudável matinal, ou aquela torrada integral, podem ser a causa secreta do seu cansaço constante, daquela névoa mental e daquelas dores incômodas? Parece um paradoxo, não é mesmo? Estamos acostumados a dividir a comida entre boa e ruim, mas a verdade é muito mais complexa. Hoje, vamos falar sobre um inimigo oculto que pode estar escondido até mesmo no prato mais saudável, à primeira vista. O nome dele é inflamação crônica. E eu não vou apenas falar sobre isso. Vou montar, passo a passo, o prato anti-inflamatório ideal na sua frente. Você verá como a comida deixa de ser uma inimiga potencial para se tornar a sua mais poderosa aliada na luta por energia e saúde. Você já consegue adivinhar qual ingrediente será o protagonista do nosso prato? Deixe o seu palpite nos comentários agora mesmo. Antes de começarmos a montar o nosso prato, vamos entender rapidamente o que é essa tal de inflamação crônica. Não a confunda com a inflamação aguda, aquela que acontece quando você corta o dedo, ele fica vermelho e incha. Essa é uma reação normal e saudável do corpo, a maneira que ele encontra para se proteger e iniciar a cura. Nós estamos falando de uma inflamação silenciosa, de baixo nível e constante, que perdura por meses ou até anos. Imagine um alarme de incêndio que nunca é desligado. Ele não está gritando com força total, mas fica ali, zumbindo baixinho. No entanto, esse zumbido constante esgota o sistema. Da mesma forma, a inflamação crônica desgasta o nosso corpo por dentro, estando na raiz da maioria das doenças modernas, de problemas cardiovasculares e diabetes tipo 2, a distúrbios autoimunes e até mesmo a depressão. E o principal catalisador desse processo é a nossa alimentação. Mas a boa notícia é que a comida também pode se tornar o principal remédio. Vamos transformar a nossa cozinha em uma verdadeira farmácia. Muito bem, vamos começar a erguer o nosso bastião anti-inflamatório. E o alicerce será a verdura. Muita verdura, aliás. Imagine que metade do seu prato é uma tela, e vamos preenchê-la com todos os tons de verde: espinafre, couve, rúcula, acelga, alface. Mas por que estes alimentos? Não são apenas folhas para dar volume. Estes vegetais de folha verde escura são um tesouro de magnésio, cuja deficiência está diretamente ligada ao aumento dos marcadores inflamatórios no corpo. Além disso, são ricos em polifenóis e antioxidantes poderosos, como a luteína e a zeaxantina, que funcionam como pequenos bombeiros, apagando os focos de inflamação a nível celular. E claro, a fibra. Ela alimenta as bactérias benéficas no nosso intestino, e um microbioma saudável é a nossa primeira linha de defesa contra a inflamação sistêmica. Não tenha medo de inovar. Adicione a verdura aos smoothies, coma ensaladas variadas, ou salteie levemente na frigideira com azeite e alho. A regra de ouro é: nunca é demais. Visualmente, o verde deve ocupar a maior parte do seu prato. Agora que a nossa base verde está estabelecida, chegou a hora de caprichar nas cores. O próximo passo é o grande desfile de vegetais coloridos. Diga adeus aos acompanhamentos sem graça e monótonos. Seu objetivo é comer o arco-íris, pimentão vermelho vivo, cenoura laranja intensa, o repolho roxo, a abóbora amarelo-sol e, é claro, o rei dos vegetais anti-inflamatórios, o brócolis. Cada cor carrega consigo um conjunto único de fitonutrientes e antioxidantes. O vermelho e o laranja nos trazem carotenoides, como o licopeno e o beta-caroteno. O roxo, por sua vez, contém antocianinas, que são poderosíssimos antioxidantes. Já o verde, presente no brócolis e nos outros vegetais crucíferos, esconde o sulforafano. Este é um composto que consegue ativar as próprias vias de desintoxicação e anti-inflamação do nosso organismo. Procure preencher mais um quarto do seu prato com esses vegetais, logo ao lado da sua porção de folhas verdes. Eles podem ser consumidos crus, cozidos no vapor ou assados. Quanto mais variada for a paleta de cores no seu prato, mais amplo será o arsenal de ferramentas que você oferece ao seu corpo
para combater a inflamação. Passando ao componente proteico, o nosso principal aliado são os peixes de águas frias. Salmão, cavala, sardinha, arenque. O que é que eles têm em comum? O teor recorde de ácidos gordos ômega 3, especificamente EPA e DHA. Estes ácidos são verdadeiros super-heróis no combate à inflamação. Eles integram-se nas membranas das nossas células e produzem moléculas especiais, as resolvinas e as protectinas. Estes compostos, como o próprio nome indica, ativamente resolvem e terminam as reações inflamatórias, enquanto o excesso de ácidos gordos ômega 6, que obtemos de óleos vegetais e alimentos processados, deita lenha na fogueira da inflamação. Os ômega 3 funcionam, pelo contrário, como um extintor. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Uma dose de salmão assado do tamanho de um baralho de cartas é considerada a porção ideal para o seu prato. Se não aprecia peixe, suplementos de ômega 3 de qualidade podem ser uma alternativa, mas lembre-se que o alimento integral será sempre o mais preferível. Mas e se não come peixe ou quer simplesmente variar a dieta? É aqui que entra a proteína vegetal, e em primeiro lugar, as leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão e, por exemplo, o feijão mungo. Durante muito tempo, foram injustamente demonizadas por causa das lectinas e do ácido fítico. Mas, se forem preparadas corretamente, ou seja, demolhadas e cozidas a fundo, tornam-se num verdadeiro superalimento. Primeiro, são uma excelente fonte de proteína, essencial para a recuperação dos tecidos. Segundo, são ricas em fibra, tanto solúvel como insolúvel. Esta fibra não só alimenta o nosso microbioma, como também ajuda a regular o açúcar no sangue, evitando os picos acentuados de glicose e insulina, que são grandes desencadeadores de inflamação. Acrescente 2 colheres de sopa de humus, um punhado de lentilhas cozidas à sua salada. Ou use o feijão como acompanhamento. É um método nutritivo, acessível e incrivelmente eficaz de tornar a sua refeição ainda mais anti-inflamatória. As leguminosas conquistam o seu lugar na parte de proteína do prato, podendo mesmo substituir a proteína animal. As gorduras não são as vilãs. Está na altura de acabar de vez com este mito dos anos 90. As gorduras certas são absolutamente essenciais para a nossa saúde. E um dos campeões nesta categoria é o abacate. Esta fruta cremosa e aveludada, sim, tecnicamente é uma fruta, é rica em gorduras monoinsaturadas, especialmente em ácido oleico. É o mesmo ácido que encontramos no azeite. Estas gorduras ajudam a reduzir os níveis do chamado colesterol mau e também os marcadores de inflamação, como a proteína C reativa. Mas não ficamos por aqui. O abacate é uma excelente fonte de potássio, crucial para o controlo da pressão arterial, e de antioxidantes como os carotenoides. Devido ao alto teor de gordura e fibra, o abacate é extremamente saciante. Isso ajuda a controlar o apetite e a evitar snacks prejudiciais e pró-inflamatórios. Adicione 1/4 ou metade de um abacate fatiado diretamente ao seu prato. Não só acrescentará benefícios para a sua saúde, como também uma textura delicada e cremosa à refeição. Dando continuidade ao tema das gorduras saudáveis, é impossível não mencionar estes pequenos, mas poderosos combatentes, as nozes e as sementes. Um punhado de nozes, amêndoas, sementes de chia, linho ou abóbora é uma dose concentrada de benefícios. As nozes, por exemplo, são uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos ômega 3, sob a forma de ALA. As amêndoas são ricas em vitamina E, um potente antioxidante que protege as nossas células dos danos causados pelos radicais livres. As sementes de chia e de linho são verdadeiras campeãs no teor de fibra e ômega 3. Elas também têm a capacidade de formar um gel no trato digestivo, o que abranda a absorção de açúcares e auxilia na desintoxicação. É crucial ter moderação. As oleaginosas são bastante calóricas, por isso, um pequeno punhado, cerca de 30 gramas por dia,
é o suficiente. Polvilhe a sua salada com elas, adicione-as ao seu pequeno almoço matinal, ou coma-as simplesmente como um snack. É uma forma simples de adicionar crocância, sabor e um poder anti-inflamatório sério à sua dieta. Agora, vamos abordar as especiarias. Elas não são meros realçadores de sabor, mas sim verdadeiras farmácias em miniatura. E a rainha entre elas é a cúrcuma. Sua cor amarelo vivo é resultado de uma substância chamada curcumina. Este é um dos mais potentes compostos anti-inflamatórios naturais conhecidos pela ciência. O seu mecanismo de ação é tão sofisticado que atua em múltiplos alvos moleculares, bloqueando uma proteína-chave que inicia a cascata inflamatória nas nossas células. Estudos demonstram que a eficácia da curcumina é comparável à de certos medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos colaterais. Aqui fica um pequeno segredo. Para que a curcumina seja absorvida de forma otimizada, é crucial consumi-la junto com a pimenta preta. A piperina presente na pimenta aumenta a biodisponibilidade da curcumina em milhares de vezes. Adicione uma pitada de cúrcuma em caril, sopas, smoothies, ou prepare o famoso leite dourado. Esta é uma maneira simples e deliciosa de fornecer ao seu corpo uma dose diária de proteção anti-inflamatória. O segundo elemento indispensável na nossa prateleira de especiarias é o gengibre, um parente próximo da curcuma. O seu aroma e sabor picantes são conferidos pelos gingeróis, compostos ativos com notáveis propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Durante séculos, o gengibre foi utilizado na medicina tradicional para aliviar náuseas, constipações e diversas dores. A ciência moderna confirma que os gingeróis têm a capacidade de inibir a produção de citocinas e enzimas pró-inflamatórias. É particularmente eficaz contra as dores articulares associadas à osteoartrite e as dores musculares que surgem após o exercício físico. A melhor forma de consumir gengibre é, sem dúvida, fresco. Rale um pequeno pedaço da raiz no seu molho de salada. Adicione-o à água quente com limão e mel para um chá reconfortante, ou utilize-o na preparação de pratos de inspiração asiática. O gengibre não só combate a inflamação, como também otimiza a digestão, o que é um fator igualmente crucial para a manutenção da saúde geral do organismo. Mas e a sobremesa? Será que numa dieta anti-inflamatória temos mesmo de dizer adeus aos doces? Claro que não. Apenas temos de os escolher com inteligência, e é aqui que os frutos silvestres entram em ação. Mirtilos, arandos, morangos, framboesas, amoras, estas pequenas joias da natureza estão literalmente repletas de antioxidantes, especialmente de antocianinas. São estes pigmentos que lhes dão aquela cor intensa, vermelha, azul e roxa. As antocianinas não só combatem os radicais livres, como também possuem uma ação anti-inflamatória direta, ao reduzirem a produção de moléculas inflamatórias no corpo. Além disso, ao contrário de muitas outras frutas, os frutos silvestres têm um baixo índice glicêmico. Isto significa que não provocam picos acentuados de açúcar no sangue. Um pequeno punhado de frutos frescos ou congelados, sim, eles mantêm quase todas as suas propriedades. É o final perfeito para uma refeição ou um excelente lanche. Adicione-os às suas papas de aveia, ao iogurte ou coma-os puros. Esta é a doçura que trabalha a seu favor, e não contra si. Agora, vamos abordar o tópico mais controverso de todos: os hidratos de carbono. Muitas dietas defendem a sua eliminação total, mas isso é um erro. O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade. Os hidratos de carbono refinados são, de facto, os vilões, mas os grãos integrais são os nossos aliados. Estamos a falar de quinoa, arroz integral ou selvagem, aveia de cozedura lenta e trigo sarraceno. Qual é a diferença? Eles não foram despidos durante o processamento. Mantiveram o seu invólucro, o farelo, que é extremamente rico em fibra, vitaminas do complexo B e minerais essenciais.
Esta fibra retarda a absorção de açúcar no sangue, garantindo um aumento gradual de energia, sem picos abruptos de insulina. Manter a glicemia estável é a chave para reduzir a inflamação no corpo. Além disso, os grãos integrais contêm antioxidantes que nem sempre conseguimos encontrar em frutas e vegetais. Uma porção pequena, sensivelmente do tamanho do seu punho, é a quantidade de espaço que os cereais integrais devem ocupar no seu prato. Eles vão dar-lhe energia duradoura, aumentar a saciedade e ajudar a controlar os processos inflamatórios. A saúde do nosso organismo começa no intestino. Essa é uma ideia que tem ganhado cada vez mais força, e não é por acaso. O estado do nosso microbioma influencia diretamente o sistema imunitário e o nível de inflamação sistêmica. Uma das melhores formas de apoiar esse exército de bactérias benéficas é consumir alimentos fermentados. Chucrute, kimchi, kefir, iogurte natural e kombucha são excelentes fontes de probióticos vivos. Estes micro-organismos ajudam a fortalecer as paredes intestinais, prevenindo a chamada síndrome do intestino permeável. É aí que partículas de alimentos não digeridas e toxinas podem entrar na corrente sanguínea, provocando uma resposta imunológica. Os probióticos também produzem ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato, que tem um poderoso efeito anti-inflamatório local, atuando diretamente no intestino. Basta adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de chucrute ou kimchi como acompanhamento à sua refeição principal, para garantir a dose diária de benefícios. Escolha sempre produtos de fermentação natural, sem adição de vinagre ou açúcar. E o que é que vamos beber? Esqueça os refrigerantes açucarados e os sumos de pacote. São açúcar líquido que acende de imediato o fogo da inflamação. A nossa escolha é o chá verde. Esta bebida é apreciada há séculos nas culturas asiáticas, não só pelo sabor, mas também pelas suas propriedades curativas. O principal composto ativo do chá verde é o galato de epigalocatequina, ou EGCG, para abreviar. Este é um dos mais potentes antioxidantes do grupo das catequinas. Protege as células contra danos e, o que é mais importante para nós, tem um efeito anti-inflamatório notório. O EGCG é capaz de inibir a produção de citoquinas pró-inflamatórias e dióxido nítrico. O consumo regular de chá verde está associado à redução do risco de muitas doenças crônicas. Prepare um chá de folha solta de qualidade, não saquetas cheias de pó, e beba 1 a 2 chávenas por dia. É um ritual simples e agradável que trará enormes benefícios ao seu corpo. Coloque uma chávena de chá verde aromático ao lado do nosso prato, que já está quase pronto. Com o que devemos temperar toda esta maravilha no prato? Maionese e molhos prontos, à base de óleos vegetais baratos, são automaticamente colocados na lista negra. Estão repletos de açúcar, conservantes e de ácidos gordos ômega 6, que são pró-inflamatórios. A nossa escolha é o azeite virgem extra, o famoso EVOO. Não é apenas uma gordura, é um verdadeiro elixir da saúde. O seu benefício não se deve apenas às gorduras monoinsaturadas, mas também a um composto único chamado oleocantal. Surpreendentemente, esta substância tem um mecanismo de ação anti-inflamatória idêntico ao do ibuprofeno, mas sem quaisquer efeitos secundários para o estômago. O oleocantal é responsável por aquela ligeira sensação de picante ou ardor na garganta que sente quando prova um azeite fresco e de qualidade. Por isso, não poupe no azeite. Use-o para temperar saladas, regue os legumes já cozinhados e o peixe. Lembre-se de que não deve aquecê-lo a altas temperaturas para não destruir os seus valiosos polifenóis. 1 ou 2 colheres de sopa por porção é a quantidade ideal. Já falamos bastante sobre o que devemos incluir na nossa alimentação. Agora, vamos focar-nos no que precisa de ser eliminado. E o inimigo número 1 é o açúcar adicionado. Não estou a falar dos açúcares naturais presentes na fruta, mas sim do açúcar branco, dos xaropes e de todos os seus derivados, que os fabricantes adicionam generosamente a molhos,
bebidas, produtos de pastelaria, iogurtes e até mesmo a enchidos. Ao entrar no organismo, o açúcar provoca um pico acentuado de insulina. Níveis permanentemente altos de insulina e glicose no sangue resultam na formação dos produtos finais de glicação. Estas moléculas prejudiciais danificam as proteínas, incluindo o colagênio, e desencadeiam uma resposta inflamatória poderosa. O açúcar é, literalmente, o combustível da inflamação. Comece a ler os rótulos e ficará chocado com os locais onde ele se esconde. Reduzir o consumo de açúcar é, possivelmente, o passo mais importante e eficaz que pode dar no combate à inflamação crônica. Imagine que pegamos e varremos do nosso prato todos os açucareiros e pacotes de açúcar refinado. O próximo alimento que não tem lugar no nosso prato são as gorduras trans. Estas são gorduras criadas artificialmente, obtidas através do processo de hidrogenação de óleos vegetais. A indústria alimentar adora estas gorduras porque são baratas e aumentam significativamente o prazo de validade dos produtos. Encontrará gorduras trans na margarina, em spreads vegetais, em produtos de pastelaria, no fast food, em alimentos pré-confeccionados e, essencialmente, em toda a comida preparada em fritadeiras. Para o nosso organismo, as gorduras trans são um veneno absoluto. Elas não só aumentam os níveis do colesterol mau, LDL, e diminuem os do bom, HDL, como também causam inflamação sistêmica, danificando o revestimento dos vasos sanguíneos e comprometendo o funcionamento das nossas células. Mesmo em pequenas quantidades, causam danos substanciais. Em muitos países, o seu uso já se encontra proibido ou estritamente limitado. A melhor maneira de as evitar é cozinhar em casa com alimentos frescos e ler atentamente os rótulos, procurando pelas menções gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada. Devemos remover, sem hesitação, da nossa mesa tudo o que contenha este tipo de gordura. E o último inimigo que vamos combater são os carboidratos refinados. Pão branco, massas de farinha branca, arroz branco e todos os tipos de doces e produtos de pastelaria. No processo de refinamento, eles são despojados do que tem de mais valioso, a fibra e os nutrientes essenciais. Tudo o que sobra é amido puro, que no organismo se comporta de forma idêntica ao açúcar comum. Ele provoca um pico acentuado de glicose e insulina no sangue, dando início à cascata de inflamação. Essencialmente, para o seu corpo, não há muita diferença entre uma fatia de pão branco e uma colher de açúcar. Além disso, muitos destes produtos contêm glúten, o que pode ser um gatilho adicional de inflamação para indivíduos sensíveis. Substitua o pão branco pelo integral, as massas refinadas por massas de grão inteiro ou de leguminosas e troque as sobremesas por frutas e bagas. Esta simples mudança será um investimento enorme na sua saúde e ajudará a extinguir o seu fogo interno. Voltemos às adições positivas. Gostaria de falar de alimentos que, embora muitas vezes fiquem na sombra, são verdadeiros heróis na frente anti-inflamatória. Falo dos cogumelos. Não dos cogumelos comuns, como o cogumelo de Paris, embora sejam úteis. Refiro-me a espécies como shiitake, maitake e reishi. Na medicina asiática, são usados há milênios para fortalecer o sistema imunitário. O segredo deles reside nos seus polissacáridos únicos, como os beta-glucanos. Estes compostos não se limitam a combater a inflamação. Eles atuam como poderosos imunomoduladores. Por outras palavras, eles treinam o nosso sistema imunitário, tornando-o mais equilibrado. Desta forma, o organismo combate mais ativamente as ameaças reais, como vírus e bactérias, e reage menos aos chamados falsos alvos, que estão na base de muitas doenças autoimunes e inflamatórias. Adicione shiitake salteado a saladas, sopas ou como acompanhamento. Pode também usar extratos de cogumelos medicinais em forma de suplemento,
Mas o produto integral, o alimento em si, oferece sempre um leque mais vasto de nutrientes benéficos. Além disso, os cogumelos conferem ao prato aquele sabor umami profundo e rico, tornando-o não só mais saudável, mas também muito mais delicioso. Há mais dois ingredientes, simples, mas incrivelmente poderosos, que não podem faltar em nenhuma cozinha: a cebola e o alho. Ambos pertencem à família Allium e são ricos em compostos organosulfurados que, aliás, lhes conferem aquele odor característico e forte. No caso do alho, falamos da alicina, que se forma quando é esmagado ou picado. Já na cebola, o destaque vai para a quercetina. A quercetina é um flavonoide com potentes propriedades antioxidantes e antihistamínicas. Ela ajuda a estabilizar as células que libertam histamina, o que, consequentemente, reduz as reações alérgicas e inflamatórias. A alicina, presente no alho, é bem conhecida pelas suas propriedades antibacterianas e antivirais. Contudo, ela também tem a capacidade de bloquear a atividade de certas enzimas inflamatórias. Para aproveitar o máximo dos seus benefícios, deve esmagar ou picar o alho e deixá-lo respirar ou repousar por 10 a 15 minutos antes de cozinhar ou aquecer. A cebola e o alho são a base da maioria das cozinhas mundiais, e não é por acaso. Use-os generosamente como base para sopas, molhos e estufados. É a forma mais simples e acessível de aumentar o potencial anti-inflamatório da sua alimentação. Deixamo-nos levar tanto pela comida que quase nos esquecemos do componente mais essencial de qualquer dieta saudável: a água. Água pura e simples. A desidratação, mesmo que ligeira, causa estresse ao organismo e pode aumentar os marcadores inflamatórios. A água é indispensável para todos os processos metabólicos, para a eliminação de toxinas pelos rins e para manter a saúde das articulações. Ajuda também a fibra a fazer o seu trabalho no intestino, prevenindo a prisão de ventre e apoiando um microbioma saudável. Mas afinal, quanto devemos beber? Esqueça a regra universal dos 8 copos por dia. A necessidade é individual e depende do seu peso, nível de atividade e do clima. A melhor referência é a cor da urina. Deve ser de um tom palha claro. Mantenha sempre uma garrafa de água à mão e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia, sem esperar pela sede. Lembre-se que a sede já é um sinal de desidratação. Pode adicionar uma rodela de limão, pepino ou um raminho de hortelã para dar um toque de sabor. Ao lado do nosso prato ideal, deverá estar sempre um copo generoso de água pura. E o 20º e último, mas talvez o mais crucial, componente da nossa estratégia anti-inflamatória é o princípio da moderação e da variedade. Não precisamos de cair em extremismos, nem transformar a comida num inimigo ou num culto. O objetivo não é uma dieta estéril e perfeita, mas sim criar um padrão alimentar saudável e sustentável que consiga manter por toda a vida. Um único bolo de aniversário não vai deitar a perder semanas de alimentação correta. O que realmente importa é a tendência geral. O seu prato não deve ser igual todos os dias. Alterne as fontes de proteína, experimente novos vegetais e inove com especiarias. Quanto mais variada for a sua dieta, mais fitonutrientes, vitaminas e minerais diversos o seu corpo irá receber. Não se prenda à procura de um único superalimento que prometa resolver todos os seus problemas. A força está na sinergia, na forma como todos estes componentes saudáveis trabalham em conjunto, apoiando e potenciando-se mutuamente. O seu foco é criar um padrão alimentar anti-inflamatório. E agora, olhando para este prato que montamos, conseguimos visualizar como este princípio se manifesta na prática. Então, vamos dar uma olhada no resultado. Aqui está ele, o nosso prato anti-inflamatório perfeito. Metade é ocupada por vegetais coloridos e verduras. Um quarto é reservado para proteína de qualidade, seja ela peixe gordo ou leguminosas. E o último quarto fica com os grãos integrais.
Tudo isso é complementado por gorduras saudáveis, como abacate, nozes e azeite de oliva, e temperado com especiarias poderosas, como a cúrcuma e o gengibre. Mas sabem qual é o grande segredo, aquela verdadeira virada de jogo? A ferramenta anti-inflamatória mais poderosa não é um alimento isolado. Não são as bagas de goji, não são as sementes de chia e nem mesmo a cúrcuma sozinha. O medicamento mais potente é a sinergia. É a maneira como todos esses componentes trabalham em conjunto, num único prato, potencializando a ação uns dos outros. Você não está apenas a comer um conjunto de ingredientes, está a criar um sistema bioquímico completo que trabalha a favor da sua saúde. Isto não é uma dieta, é um estilo de vida. Obrigada por terem assistido a este vídeo até ao fim. Espero que tenha sido não só interessante, mas também verdadeiramente útil para vocês. Se foi útil, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. Agora, uma pergunta para vocês. Qual componente do prato anti-inflamatório vão incluir na vossa alimentação já hoje? Escrevam a resposta nos comentários. Eu vou adorar ler.